Olá, então vamos agora à segunda parte do vídeo sobre a complexidade do sistema agrossilvicultural Cabruca. Quais são as vantagens de um sistema agrossilvicultural? Uma maior variedade de produtos numa mesma unidade de área, portanto um aproveitamento melhor das áreas, tanto de solos como de água e de luz. E os riscos climáticos e de mercado também são menores no momento que você tem mais de um produto produzido. Tem outras vantagens aí, vocês podem ler elas, não vou ficar comentando todas. Você vai, é claro, como desvantagem, precisar de um pessoal bastante conhecedor, né, das plantas, das espécies e de suas exigências. E por aí vai. A importância, ela tem sido questionada, não é inquestionável a importância de um sistema agroflorestal. Ele não garante, por exemplo, o sistema agroflorestal no sul da Bahia, a sobrevivência de grandes mamíferos e de todas as espécies de plantas. Na verdade, as cabrucas, pelos levantamentos feitos pelo pessoal da UESC de Santa Cruz, Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus, demonstra que talvez a metade somente das espécies vegetais ocorram, de árvores pelo menos, na cabruca, em comparação com florestas primitivas, né, prístinas, primárias. Um trabalho bastante importante feito na região de Ilhéus é esse trabalho de Martini, que demonstra que nessa região, em florestas não perturbadas, foi encontrada a segunda maior diversidade de árvores do mundo, perdendo somente para a Colômbia. Você sabe que a diversidade ela é em função da área, por exemplo, por hectare. Então vocês imaginem que não há uma diversidade igual numa cabruca do que numa área preservada. Existem várias outras discussões que eu vou entrar no decorrer da apresentação sobre a importância ou não da cabruca como fator de preservação da floresta atlântica e dos seus animais. Em alguns casos ela é óbvia, como por exemplo na questão do mico-leão dourado. Ela é assim importante na preservação do mico. Algumas espécies muito raras ocorrem nessa região, como por exemplo Schistostemon. Eu coloquei entre parênteses a espécie, pois não se sabe se as plantas que foram descobertas são novas espécies ou indivíduos de Schistostemon retuso. Só para dar um exemplo aí dos tipos de plantas que ainda existem na floresta atlântica preservada e que imagino ser bem mais difícil encontrar numa cabruca. Essas plantas, elas possuem os frutos verdes, na cor verde quando maduros, duros como uma bola de sinuca, e sua ecologia é praticamente desconhecida, com exceção da sua fenologia que foi observada por Michele, uma colega minha que trabalhava em Ilhéus, Michele Pessoa. A dissertação de mestrado dela tem a fenologia dessa espécie. Os frutos, quando abertos, eles têm as sementes ali onde estão espaços vazios e pequenas cavidades com resina, cujo significado ainda é um pouco questionável. Pode ser para aumentar a flutuabilidade desses frutos, uma vez que a sua dispersão de suas sementes, possivelmente se dá em alguns estágios. Por exemplo, algum animal pode comer a parte externa do fruto ou engoli-lo inteiro, e essa parte mais interna não ser digerida e seguir o seu caminho através da água. Eu penso que as antas poderiam fazer o papel da dispersão inicial, depois a dispersão secundária seria através da água.
As cavidades de resina aumentariam a flutabilidade do fruto, tornando mais leve. Ou existe uma outra hipótese. Eu tive que serrar os frutos com uma serra de cortar cano. Uma outra hipótese é que as larvas de algum inseto, provavelmente um besouro, se alimentam, como a gente pode ver aqui, ó, das sementes. Então essa parte aqui junta com essa e não há mais a semente, mas há o buraco onde entrou a larva. E aqui é uma semente intacta. E talvez essas bolotinhas de resina sejam um mecanismo de defesa para que a larva se afogue na resina e não consiga atingir a semente. E essas sementes elas estão posicionadas em locais ligeiramente diferentes em cada fruto. Então talvez exista toda uma interação aí com a larva, né? E quando ela entra no fruto, ela deixa essa serragem para fora. Só para dar um exemplo de toda a ecologia aí desconhecida que tem nessas espécies da floresta atlântica, que estão parcialmente preservadas graças à cabruca. Então agora nós vamos falar sobre esse sistema agroflorestal em detalhe e evidenciar algumas sílabas que ocorrem muito aí nas espécies que compõem esse sistema. Esse sistema ele não é formado unicamente por cacau. Vocês podem ver que a cabruca, como o título da apresentação diz, é mais do que cacau e floresta. Tem cacau, tem a jaca, tem o cajá, tem a piaçava e tem o café. Então é um sistema bastante complexo, dependendo da região, alguma dessas espécies vai predominar. E aqui existe uma morácea, Artocarpus. E aqui existe uma malvácea, que já foi de uma outra família, agora é malvácea. O cajá, uma anacardiácea, da família da manga. A piaçava, uma palmeira. E o café, uma rubiácea. Então eu chamaria esse sistema agroflorestal que existe na região sul da Bahia, sistema agroflorestal cacau, cabruca, jaca, cajá. Bom, o cacau pertencia à família Sterculiaceae, que agora migrou, né, mergulhou na família Malvaceae. Uma bebida estimulante, muito boa. Também é matéria-prima de chocolates, também se faz sucos, geleias. Tem várias utilidades aí além do chocolate. Então, o que é esse sistema cacau-cabruca? Ele é feito em várias etapas, né? Então, os desbravadores das áreas de cultivo entram na floresta, escolhem as áreas, diminuem o número de árvores, matam algumas árvores por anelamento, e aí semeiam o cacau em covas, com cerca de 700 arvoretas por hectare, e são feitas podas regulares. Então ele é um sistema que ele causa certo impacto sim na floresta, não se pode dizer que não causa nenhum impacto. E é um sistema que já está na Bahia há 200 anos, então ele foi trazido pelos jesuítas. Já vou contar a história para vocês. De lá para cá tem passado por diversas fases aí, algumas não tão boas, como a fase anos 1985, 1990, onde esse sistema quase que foi totalmente abandonado devido ao ataque de um fungo, como vocês podem ver aqui. É provavelmente um Basidium miceto, parecido até com marasmias aqui, o tipo de fungo. E ele ataca muito a fruta, os ramos e até mesmo as folhas. Esse fungo, ele surgiu, até hoje não se sabe de que forma exatamente, no sul da Bahia, e dizimou muitas plantações. Ele é de difícil controle, por se tratar de uma região úmida, né, sul da Bahia. Depois nós voltamos a esse assunto. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema, né? Ele é um sistema que permite a presença de diversidade vegetal e animal,
não, diferentemente do sistema criado nos anos 1957, que foi devido à Revolução Verde, né? Uma ideia de que o cacau poderia ser mais produtivo no Brasil se plantado como monocultivo. Essa ideia provou-se não ser muito eficiente e hoje em dia se retorna à situação de 200 anos atrás, onde ele é plantado embaixo da floresta. Onde se planta o cacau? Costa do Marfim é o maior produtor, seguido de Gana, Indonésia e Nigéria. O Brasil é somente o quinto grande produtor. Muito em parte devido ao fungo, né, que dizimou praticamente 60%, 70% das nossas plantações nos anos 80. Se não fosse isso, o Brasil seria hoje campeão mundial, tanto na produção de toneladas métricas como nos valores produzidos. Nunca se esqueçam que o chocolate é uma iguaria bastante requintada em alguns países, como a Bélgica, e algumas grandes empresas faturam milhões de dólares com a produção do cacau. Porém, ainda há um estigma, né, que é o uso de crianças e trabalho das crianças na produção do cacau e do chocolate. Eu pessoalmente trabalhei na região sul da Bahia e andei bastante nessas cabrucas, eu nunca vi criança trabalhando. Imagino que no Brasil não seja um problema tão grave como na África. E tomara que isso não seja mais um problema, né? Que essas crianças estudem em vez de trabalhar nas plantações, onde é muito comum elas serem picadas por cobra e perderem alguns membros, né, dedos e até mesmo mãos no manejo desses facões para abrir o cacau. Então esteja consciente você que come o chocolate, que muitas pessoas sofrem para você comprar o chocolate depois. Que talvez as grandes indústrias deveriam se conscientizar e lutar mais para eliminar esse lado negro do chocolate, que está aí em documentário que vocês podem assistir no YouTube. Bom, eu nunca vi, mas existem artigos aí falando que existe no sul da Bahia, na Bahia, trabalho infantil e escravo, certo? A Mata Atlântica do sul da Bahia, e vocês podem acompanhar as fontes aí dos dados, ela é maior na região cacaueira. Então, se vocês forem comparar o quanto tem de floresta ainda, no resto, onde não tem cacau, e onde tem cacau é o dobro praticamente da floresta. Então, para alguns cientistas, a Mata Atlântica tem sido preservada graças ao sistema agroflorestal que usa a Mata Atlântica como sombra parcial para a plantação de cacau. E aí há outros dados aí que vocês podem acompanhar também. Como começou tudo isso? Bom, começou no século XVIII, nos anos 1700, quando foi trazido depois algumas variedades mais tardiamente, como o cacau forasteiro, e até que em 1890 foi produzido o cultivo do cacau em escala comercial. Essa planta é conhecida dos maias há mais de 1000 anos, e eles se fartavam de chocolate no México. A origem geográfica do gênero e da família, principalmente do gênero, é a Amazônia, incluindo a Colômbia. Os jesuítas aprenderam depois, na descoberta da América, com os astecas e trouxeram o cacau para o sul da Bahia. Quem trouxe foi o Arnaux, provavelmente um monge jesuíta francês, e até hoje existem na região rural de Ilhéus, em alguns lugares ali como Camaquã, as antigas igrejas da época dos anos 1700, onde esses padres pela primeira vez plantaram cacau, e inclusive em algumas fazendas ainda existem os pés com 200 anos, são pés bastante largos, não tão altos, mas bastante largos, em termos de diâmetro, né, e de copa.
os jesuítas também se fartavam com chocolate já naquela época. E a partir de então, vocês podem ver os vídeos aí, somente cresceu a produção até os anos 90, quando houve um ataque do fungo. Então chegou a existir 600 mil hectares de plantação de cacau na Bahia. Até 1957, quando surgiu a ideia de que os plantios homogêneos poderiam aumentar muito a produção. Aí foi derrubado muito cacaual antigo, substituído por monocultura. Isso aumentou a produção em princípio, o que também fez cair o preço. Depois, junto com algumas outras melhorias em outras plantações em outras regiões do mundo, deu uma derrubada no preço e causou algum desemprego aí por causa do preço baixo, devido a essa nova forma de plantar que foi implementada de uma forma muito drástica. Talvez se tivesse feito de uma forma mais paulatina, né, tivesse dado certo economicamente. Depois, nos anos 90, culminou com o ataque do fungo, e aí, nos anos 2000, em breve resumo da história do cacau no Brasil, principalmente no sul da Bahia, é que voltou a crescer um pouco a expectativa de que possa se cultivar cacau na Bahia de uma forma como antigamente, ou mais até mais rentável, tendo em base a pesquisa em genética, o combate à vassoura de bruxa e as descobertas recentes na agricultura. Aí em Achurado está regiões onde havia bastante plantação de cacau, acima de Porto Seguro e abaixo de Ilhéus. Até mesmo um pouco acima de Ilhéus ainda existem algumas plantações, como aqui na região costeira até Itacaré. Mas o que tem acontecido é que tem diminuído muito desde os anos 1500. A cobertura vegetal até 1990 ela reduziu praticamente 8 vezes. A cobertura tem diminuído muito da floresta em função do uso das áreas para pecuária. A expansão do cultivo, naquela época dos anos 50, chegou a 400 mil hectares, né? Então foi uma expansão drástica. E aí, pelas leis da economia, não deu muito certo. E um dos autores dessa expansão foi a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa entidade e o papel dela na história do cacau no sul da Bahia. Então, a CEPLAC foi criada com finalidade de fornecer aí subsídios para melhorar as condições das plantações originais. E a primeira impressão que eu tive dessa instituição é que é uma instituição muito misteriosa, né? Até a primeira vez foi engraçado quando eu fui lá, que eu fui de bermuda, depois eu fiquei sabendo que não podia entrar de bermuda. Aí eles me deram uma calça lá que era só para entrar lá e depois eu tinha que devolver na hora de sair. Então já fiquem preparados aí. Um dia vocês forem lá, não vão de bermuda que vocês podem perder a viagem. São prédios enormes, cercados de plantações, né, com cabruca e muitos experimentos aí com a função de melhorar a situação da plantação do cacau. Alguns prédios são muito escuros, né, você até se perde lá dentro, são prédios quadrados, muito escuros, cheio de corredores aí, mas parece um submarino afundado em termos de prédio. Mas eles têm tido um papel importante aí na história do cacau. Se é positivo ou não, eu não vou comentar aqui, vou deixar que vocês tirem as conclusões pelo que aconteceu. Existem vídeos aí com opiniões adversas, né, diferentes sobre a importância da CEPLAC. E o que aconteceu foi que ela foi criada para ajudar, né, na pesquisa, nas melhorias do sistema,
mas nem sempre algumas coisas sugeridas pela CEPLAC deram certo, então criou-se uma imagem um pouco duvidosa dessa instituição, que agora ultimamente, nos últimos anos, eles têm tentado recuperar essa imagem, ajudando novamente os produtores. Devido ao ataque da vassoura de bruxa nos anos 1985, criou-se uma grande expectativa de que a CEPLAC poderia fornecer a solução para o problema. Só que foi tão rápida a disseminação do fungo que atacava o cacau, e vocês podem ver aí como ficava o cacau, parece uma necrose, né? Algumas das sugestões que a CEPLAC forneceu na época foram emergenciais e não surtiram efeito. Algumas das dicas que eles deram era de cortar os pés de cacau e queimar aqueles que estivessem doentes. E isso não impediu que a maioria das plantações fossem atacadas, e até em 90% dos casos os pés morriam. Então, aqui está só um resumo dessa história, né? Ocorreu em 1985 a crise do cacau, a perda das produções, das vendas para a Ásia, que tinha cacau de melhor qualidade, e isso ocasionou 250 mil desempregados naquela região de Itabuna e Ilhéus. Essas pessoas não tiveram mais como trabalhar nas plantações e se originou uma grande miséria. E com a miséria vem o desespero e a violência, e essa região ficou até hoje ainda uma das regiões mais violentas do Brasil. Mas, de um modo geral, a sociedade está tentando resolver esses problemas de uma forma ou de outra, né? Aqui está o efeito devastador que esse fungo, né, causa. Crinipeles perniciosos, que até o nome da espécie é assustador, né? É um fungo que se alastra rapidamente e ataca, apodrece aí várias estruturas da planta, abrindo depois caminho para outros animais atacarem as plantas. A poda completa e queima não funcionou exatamente como desejado, e aí surgiu a dúvida sobre as dicas, né, da CEPLAC em relação a resolver o problema. Foi tudo muito emergencial e talvez aí que surgiu o questionamento, né, em relação a essa entidade. Aqui tem uma imagem da vassoura, né, e como fica o cacau. Realmente utiliza o cacau na hora, né, isso aqui. Ela foi considerada já o maior problema fitopatológico do estado da Bahia, inclusive do Brasil. Então, para quem gosta de fitopatologia florestal, está aí uma coisa interessante para estudar. E é o pior pesadelo, talvez, que possa ocorrer nessa área de estudo, é ter que resolver um problema nessa escala. Então a produção foi reduzida para menos da metade, né? E aí aumentou vários índices aí desagradáveis para a sociedade, como desmatamento, violência, pressão sobre o mangue. Muitas pessoas ainda hoje passaram de grandes produtores de cacau para catador de caranguejo, ou tendo que vender jaca, outras plantas que estavam por ali para se sustentar. Houve um grande índice também de pessoas que se mataram e por aí vai. A situação atual é uma situação onde a CEPLAC está tentando recuperar sua imagem, e ela tem um grande banco de cultivares de cacau que está no Pará. Eles têm tentado trazer e clonar e resolver da melhor forma possível depois toda essa tragédia aí, né? Clones resistentes, enxertos, várias técnicas estão sendo propostas para recuperar a lavoura de cacau e tentar almejar o plano de 1959, que era torná-la mais produtiva do que as plantações na África e na Ásia, que era o que fazia o nosso cacau perder para eles em termos de comércio. Vocês podem ler aqui, tem um livro bastante interessante sobre tudo isso, e ele é baixado, se não me falha a memória, gratuitamente aqui nesse link que vocês podem olhar também, tá?
Eu falei na primeira apresentação sobre as técnicas do Ernst Gotsch, que é uma das principais exponentes aí da sistemas agroflorestais no Brasil, e também utilizar os conhecimento dele na Bahia sobre como recuperar plantações e tornar a floresta funcional novamente e possa ser utilizado para recuperar várias áreas aí que já foram plantios de cacau em sistema agroflorestal. Então, hoje em dia, a gente enxerga a situação de uma forma um pouco mais otimista em relação ao futuro do cacau na Bahia. Aqui é um pequeno resumo de alguns documentários também no YouTube que eu assisti sobre o cacau no Brasil. Tá? Vocês podem ler e assistir os documentários que estão aqui, os títulos dele. Vocês podem ver do que trata cada um. Aqui está só um resumo para vocês saberem aí que tipo de informação vocês vão encontrar em cada documentário. Fica mais a título de curiosidade. E aí a gente vai comentar talvez alguma coisa mais importante, como eu já comentei aqui, né, que a CEPLAC possui um número enorme de variedades, e a partir disso que ela vai tentar resolver o problema. Tem tentado resolver o problema. Talvez uma dessas 21.000 aqui seja altamente resistente à vassoura de bruxa lá na região cacaueira da Bahia e resolva o problema. Outra coisa a se pensar é a substituição, talvez, das nossas plantações por um cacau de melhor qualidade, que é o cacau crioulo ou trinitário de Trinidad e Tobago. São possibilidades aí para o futuro dessas plantações de cacau. Então, em resumo, bastante em resumido, essa é a história do cacau no sul da Bahia. Atualmente, em algumas regiões, tem tentado se plantar cacau em consórcio com espécies não tão vinculadas tradicionalmente à cultura, como a banana, por exemplo. A seringueira já é mais comum, plantio do cacau abaixo da seringueira, como vocês poderão ver em alguns slides a seguir. O importante é que você combinando banana com cacau, você pode aumentar em até R$1.000 por hectare, ou até em R$4.000 por hectare, o seu lucro, né, bruto. Coco, cupuaçu, laranja, café, mamão e até mesmo mogno estão sendo utilizados atualmente. E a gente precisa esperar um pouco nos próximos anos para ver se isso aí vai dar certo. Em alguns lugares mais secos, na Bahia e no Espírito Santo, está sendo necessária irrigação para as plantações de cacau. Outra descoberta recente é o fungo do fermento do pão, que ele pode ajudar a combater a vassoura de bruxa, né? E as estaquias, né, a produção assexuada, como uma forma mais rápida de reimplantar as plantações de cacau que foram danificadas, assim como o uso de enxertos, né? Atualmente, na região de Uruçuca, na Bahia, existe 60 experimentos para melhorar a fermentação das sementes, também visando aí a produção de melhor chocolate. Isso está sendo proposto pelo Takahashi, fornecedor de cacau que tem nessa região. O documentário A Saga do Cacau, cada vez que aparece aqui com MP4, é um documentário que eu resumi aqui para vocês. Então já existem aqui algumas iniciativas na região de Uruçuca também, de clones, né, e garfagem. E eles têm recuperado aí 3.500 hectares em canavieiras. E mais a produção conjunta de cajá, café e piscicultura para variar a produção do sistema agroflorestal nas pequenas propriedades, de forma que se tenha, desta vez, outras culturas que possam assegurar as pontas, como a gente diz, no caso do cacau fracassar, né? Algumas características aí das plantações de cacau no sistema Cabruca e Cabruca. Demorei um pouco para falar sobre essa palavra, ela significa floresta protegida. Esse nome, né? K é floresta e bruca é proteger. Então o cacau é uma floresta protegida.
E derruba total é o cacau plantado a céu aberto, como se fosse uma plantação de soja. Então, comparando esses dois sistemas, o cacau cabruca, geralmente é mais resistente, né, do que o cacau no sistema derruba total, precisa de menos insumos, e aí um ponto de interrogação se ele manteria a diversidade da floresta. Uma coisa é certa, é melhor ter uma floresta com cacau dentro do que você derrubar tudo, né, para plantar o cacau. Aqui tem vários aspectos, não sei se eu vou mencionar tudo isso. Bom, aqui é umas definições do que seria esse sistema, né? Acho que eu vou passar isso aqui, vocês podem ler a título de curiosidade. A derruba total já foi tida como indesejável, né? Diminuiu a produtividade em longo prazo. Então, no que consistia? No plantio do cacau como uma cultura qualquer, né? 1.000 pés por hectare, enquanto que no sistema cabruca são geralmente 700 pés por hectare. Então, imaginou-se que, retirando as árvores que sobravam na cabruca e plantando mais 300 pés, você teria um aumento na produção. Só que outras variáveis ecológicas começaram a atuar e, no final das contas, não aconteceu exatamente o esperado. Ocorreu erosão no solo e outros problemas. Há alguns benefícios do sistema original, que foi implantado há 300 anos, é que eles podem servir de corredor ecológico, além de outras coisas já mencionadas, né? Mais algumas vantagens e desvantagens aí. Vocês podem acompanhar. Por exemplo, o custo de implantação com derruba total é maior. E também a derruba total é mais dependente de insumos. Isso é meio previsível, né? No momento que você tem uma floresta complexa, ela se auto-organiza para controlar as pragas. No momento que você tem um plantio homogêneo, a entrada de uma praga pode ser catastrófica. Isso foi comprovado em relação à formiga caçarema, né? Ela tem mais inimigos naturais dentro da cabruca do que na derruba total. Vocês podem ler sobre isso nesse site que está aí, ó. E nos trabalhos do Jacques Delaby. Dê uma conferida aí nisso, vocês vão revisar o que eu falei. Então, o rendimento por árvore nos dois sistemas é um pouco diferente, não vai mudar muito não. Bom, vou deixar só passar essa parte aqui. A principal diferença que eu vejo é que se você optar pelo derruba total, você vai ter um problema depois, caso tentar fazer um sistema agroflorestal novamente. Você vai ter que partir do zero, né? Vai ter que plantar as árvores de rápido crescimento para ter novamente seu sistema agroflorestal. Enquanto que no cabruca cacau você já tem um sistema agroflorestal, só teria que substituir a planta que está embaixo da floresta. Tem bastante coisa aqui. Não sei se vale a pena ficar comentando item por item isso aqui. Vou passar. Isso que eu gostaria de falar um pouco mais, sobre o mico-leão dourado. Vocês vão ver a seguir que a cabruca cacau não tem só cacau lá embaixo, tem também jaca e outras plantas. E alguns estudos aí na UESC de Ilhéus têm demonstrado que os micos-leões, nas regiões de cabruca, eles estão bem alimentados. Às vezes até estão mais gordinhos do que o normal, devido à nutrição aí farta fornecida pela jaca.
E o legal é que tem alguns produtores rurais que produzem o cacau de forma bem artesanal, como nessa foto, e o seu próprio chocolate. E eles são bastante simpáticos à fauna, eles têm ajudado a proteger aí a fauna na sua cabruca, até a ponto de vir alguns micos na casa da pessoa e bem próximas às moradias. Então, essa senhora lá de Camacan, ela ajudava muito colocava avisos para ninguém entrar, ninguém caçar os micos. Era realmente uma defensora desses animaizinhos. É engraçado isso, as pessoas mais humildes, mais preocupadas até com a ecologia do que algumas grandes empresas. Essas fotos fui eu que tirei, eu tive o privilégio de conhecer o mico-leão dourado ao vivo. Isso é um bom indício, né, que nessas regiões aqui, onde tem cabruca, ele está presente. Eu imagino que em derruba total dificilmente você vai encontrar um mico, então, de uma forma geral, eu acho que é positiva a manutenção das cabrucas. E aí vai, outras vantagens, vou passar isso aqui. Essas informações vocês vão depois procurar na literatura. Tudo que eu estou apresentando aqui também está em outros PowerPoints que eu andei lendo, estão referenciados lá no começo da apresentação, certo? Da parte 1 da apresentação. Então os créditos para essas conclusões não são minhas, são meus, né? A maior crítica que os sistemas agroflorestais possuem é a falta de pesquisas. Então está aí um campo de pesquisa bastante amplo para quem quiser estudar esses sistemas, fazer o seu mestrado, seu doutorado nessa linha de pesquisa. Por exemplo, como funciona o sistema agroflorestal com seringueira e cacau? Quais são as vantagens e desvantagens? Qual a vantagem de substituir uma plantação de cacau por uma plantação de mamão? Qual é o papel da jaca nesse sistema agroflorestal, onde o cacau é o predominante e o mais falado, mas não se fala muito na jaca. A jaca ela tem colaborado até para a dieta do mico, só que a gente tem que sempre parar para pensar no seguinte, na natureza quando alguém está sendo favorecido, geralmente alguém está sendo prejudicado. Por exemplo, será que o mico não está deixando de comer alguma planta nativa para comer a jaca? Será que a jaca não poderia ser uma espécie invasora dentro da cabruca? Aí está a jaca. É uma morácea da família do figo. É uma planta de grande porte, né, em relação aos frutos. Originária da Ásia, inclusive do Afeganistão. E o que eu tenho percebido, quando eu trabalhei em Ilhéus, que eu percebi é que muitas pessoas plantaram a jaca, tinham suas casas, as pessoas morreram, saíram e ficou lá aos pés de jaca. E muitas vezes a jaca cai sem ninguém colher. E aí cai, fica sementes aqui e nasce muita jaca. E elas formam até certos adensamentos aí dentro da floresta, onde a luz praticamente não entra, ela cresce muito rápido, fecha. E eu imagino que ela seja uma espécie sim, que tem uma competição com as espécies nativas pelo espaço. Só que eu percebi o seguinte, que a produção de frutos ela é um pouquinho menor em áreas mais alagadas. E também, aí sim, através de experimento, eu plantei jaca em regiões pantanosas, né, bem pantanosas. Fiz várias repetições aqui de sementes em estaçõezinhas de 1 metro quadrado, várias estações, 7 em áreas alagadas e 7 em áreas não alagadas, com 5 sementes em cada estação. E observei aí como regenerava a jaca em diferentes ambientes mais secos,
mais nas colinas em relação às áreas mais planas, fundos de vale. E aí, a impressão que eu tive com os dados é que essa região aqui ela é uma região que a jaca poderá invadir, já áreas mais brejosas não. Então essas primeiras conclusões que eu obtive podem ser um indício aí de como lidar com a jaca caso ela se torne um problema. Essas idas a campo também revelaram alguns outros problemas que a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo. Pico de jaca. Aqui está só o couro, ainda bem que eu não vi ela, mas era uma cobra grande, certo? Cuidado com elas. Aqui o que eu falei, como fica a floresta no momento que tem muita jaca por perto, ela começa a dominar mesmo. Fica bastante escuro, as fotos foram tiradas com flash, e eu não sei até que ponto isso pode influir na ecologia da floresta. Todos esses dados eu obtive numa cabruca que existe atrás da universidade. Então, para os alunos da universidade, recomendo que estudem essa cabruca, pois é fácil obter dados ali e em relativa segurança, né? Encorajo as pessoas que estudem a jaca e quais seriam os seus impactos aí na cabruca. Aqui é uma foto atrás da reitoria da UESC em Ilhéus. Aqui é mais ou menos o tamanho de uma pessoa. Aí vocês podem ver as bananeiras e tamanho que algumas sapucaias, né, dessa cabruca podem atingir. São árvores enormes que protegem o cacau embaixo aqui. Existem outras palmeiras bastante interessantes que podem ser estudadas também. Estou mais aqui fazendo uma propaganda até dessa cabruca atrás da UESC em Ilhéus para que as pessoas estudem ela. Aqui é a contagem de frutos que eu fiz, né? Então aqui tem uma jaca bem típica, né? Casca avermelhada e abaixo branca com látex, e aqui a regeneração dela na floresta. Eu também contei qual era a produção de frutos nas jacas aqui, ó, que estavam no pântano, nas estrelinhas, e nas jacas quadradas que estavam no solo drenado. Não deu muita diferença, então o gargalo reprodutivo não está na produção de frutos, e sim na germinação e crescimento inicial das plantas. Então não é um grande problema você ter uma jaca produzindo muitos frutos na área drenada. Se você colher as jacas, você manteria a população em controle teoricamente. O problema é quando a pessoa não colhe a jaca, cai a jaca lá e cria muitas plântulas, que é o número de frutos, né? E o comparativo entre o pântano e o solo drenado. E aqui é o que eu acabei de falar, né? Por exemplo, o número de plântulas que germina e cresce é muito maior no solo drenado. Então o controle para essa espécie um dia se tornar uma invasora seria na coleta das jacas mesmo, vender essas jacas, deixar elas afastadas aqui dos solos drenados, e as do pântano eu imagino que não precisariam controle. Mas como eu falei, o sistema cabruca-cacau não é só o sistema onde tem jaca. Tem também outras plantas frutíferas que podem ser até uma alternativa econômica viável se o cacau tiver problemas. O cajá, Spongias mombi, é um parente próximo da manga e do caju. E é uma alternativa interessante na produção de sucos e iogurte até, essa planta, a cabruca. Então, a cabruca ela é mais diversa do que as pessoas imaginam, em termos de outras plantas que existem ali com potencial econômico. Então a solução talvez para o problema do cacau não seja considerar só o cacau, considerar a possibilidade de que essas outras plantas também fornecem alimento, tanto para os animais como para o ser humano em momentos de dificuldade aí. Em breve eu lançarei um vídeo sobre a morfologia e sistemática
da família Anacardiaceae, mas a gente pode adiantar um pouco aqui, né? Folhas compostas, presença de óleos e resinas que conferem um cheiro bastante agradável a essas plantas, inflorescências, flores geralmente brancas, em pequeno tamanho, grande número, e os frutos geralmente são drupas. A piaçava, que é uma palmeira, também ocorre como uma fonte alternativa aí ao produtor cacaueiro na produção de fibras. Então existe aí a fibra da piaçava, que é uma fibra que não absorve umidade, e essas plantas são polinizadas por insetos. E essas palmeiras são de grande porte e produzem fibra em grande quantidade. Então também é uma alternativa econômica e também faz parte desse agrossistema, né? Sistema agroflorestal. Essa é uma imagem que vocês podem ver a fonte de onde eu tirei aí, típica da floresta atlântica com piaçava. E aí o procedimento para a retirada dela da floresta. Então essa floresta atlântica no sul da Bahia, suspeita-se que ela exista ainda uma quantidade grande ainda em relação ao que poderia estar destruído graças a esses sistemas que estão em conjunto com a floresta original, que ainda mantém economicamente viável em algumas regiões a exportação de alguns produtos não madeireiros. Eu acho bastante interessante que essas ideias sejam perpetuadas e mantidas como uma forma de preservar ainda o pouco de floresta que tem lá. Aqui tem uma foto que eu tirei da piaçava, mais uma mostrando a planta lá ó, em amarelo. São grandes essas palmeiras. É interessante que ela já foi pesquisada em termos da ecologia de polinização e floração, né? Vocês podem ler aí o resumo desse trabalho. Ela muda sua expressão sexual conforme a posição que ela está no dossel. Quando ela pega muita luz, a expressão sexual é uma. Quando ela pega pouca luz, é outra. Até para reproduzir essa planta, né, fazer mudas, é interessante saber isso. Que é a polinização por besouros. Então aqui é uma outra pequena parte falando sobre mais ao norte da Bahia, quais são as alternativas, né? Várias alternativas para compor sistemas agroflorestais até agro-silvipastoris por semiárido. Vocês podem ler mais ali no site da Embrapa, aí onde vai entrar outras plantas frutíferas. Na região já do São Francisco ali tem muita possibilidade de produção de frutos. E o sisal, né, que é também fibras. E aqui alguma leitura também que vocês podem fazer em relação ao uso do sisal, não só na produção de fibras, mas também para diminuir o problema de fungos em sementes do algodoeiro, que também é uma cultura de Malvácea, né, família Malvácea. Lembre que os vídeos aqui dos sistemas agroflorestais é um complemento dos vídeos falando sobre Malvácea. Vocês podem ver bem como são essas plantas lá. E agora é uma parte da aplicação, né, das Malváceas, qual é o seu cultivo e como funciona a ecologia dessas plantas. Vocês podem ler mais aqui nesses trabalhos. Ó. Como cultivar em termos econômicos aí, para a produção realmente, as plantas da família Malvácea. O café também é utilizado em sistemas agroflorestais na Bahia. E dependendo aí do objetivo do produtor, essas variações podem ocorrer, né? Então, eu acho o seguinte, você tem que fazer um sistema agroflorestal
mais próximo do mercado consumidor. Então, se você escolher uma área para trabalhar, ou você nasceu numa área e não tem como sair, você vai ter que pesquisar o que é mais comercializado ali naquela região com sucesso, né? Não adianta você produzir, por exemplo, café numa região onde você vai ter que vender o café muito longe. Então, acho mais viável você produzir, por exemplo, café numa região que vai ter que comprar o café sem você ter grandes gastos com transporte. Seringueira e café têm sido consorciadas em conjunto aí, como vocês podem ver na imagem. Então, você pode ter um sistema agroflorestal com produção de látex e madeira, por exemplo, seringueira. Você pode ter um sistema agroflorestal que vise suprir a demanda de alguma grande indústria de frutos próximo onde você mora. Aí você poderia partir para açaí, seringueira e mamão, que tem sido visto muito na região do sul de Ilhéus. Sementes, né, e mais variados tipos aí de combinações conforme a demanda das indústrias. Isso vai garantir que a sua produção seja sempre comercializada. Permacultura também é uma forma, e aí está a apresentação onde eu tirei as informações, de você fazer um sistema agroflorestal tendo o máximo de cuidado possível e não alterar tanto o ambiente. E também posicionando, como a gente vai ver aqui, ó, as diferentes faces da sua produção conforme a sua capacidade de mão de obra. Se você mora aqui no centro, você vai colocar a horta, por exemplo, próximo à sua casa, que é onde tem maior necessidade de cuidados intensivos. E as plantações, propriamente ditas, que precisam de menos cuidados intensivos, você vai posicionar mais longe da sua propriedade. Então a permacultura trata desta e de outras faces aí dos sistemas de produção utilizando florestas. Bom, pessoal, eu acho que uma visão geral aí dos sistemas agroflorestais na região sul da Bahia está mostrada aí nesses dois vídeos, mostrando tanto um histórico como o que está sendo feito hoje e também expandindo as ideias do que é realmente os sistemas agroflorestais nessa região, que não é simplesmente plantação de cacau. Acho que esse conhecimento vocês podem pensar aí em alternativas, né? Não é, é um sistema mais diverso do que a gente imagina em princípio. Bom, por hoje ficamos por aqui. Grande abraço aí para vocês, espero que tenham gostado e que seja útil essa apresentação em algum momento da vida acadêmica ou profissional de vocês. E até mesmo a título de conhecimento para as pessoas que não têm vinculação aí com a academia ou que não são profissionais da área.